Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de biologia e hoje nós vamos ver o ciclo viral. O ciclo viral ele foi estudado a partir desse vírusinho aqui que infecta bactérias, que é o bacteriófago, tá? Esse ciclo viral ele pode assumir duas formas, o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. O ciclo lítico é aquele ciclo de infecção aguda. O que vai acontecer? O vírus vai se aderir à célula, vai colocar dentro da célula seu material genético e a partir do momento que esse material genético está aqui dentro, ele começa a ser transcrito e começa a ocorrer a síntese de proteínas virais para formar novos vírus. Quando esses vírus estão prontos, essas partículas virais estão maduras, ocorre a saída desse vírus para o meio externo. Quando o vírus sai, de repente sai uma ou duas partículas, ele pode simplesmente fazer uma pequena fenda na membrana e sair, né? Nesse momento pode até ser que ele adquira uma cápsula, né? Aquela cápsula proteica, mas pode acontecer também que muitas partículas virais saiam ao mesmo tempo. Quando isso acontece, a célula não suporta, a membrana celular não suporta e ocorre a lise, né, o rompimento irreversível dessa membrana e o extravasamento, né, de todo o conteúdo celular, bem como das partículas virais. O ciclo lisogênico é um ciclo mais silencioso, né? Acontece da mesma forma. O vírus coloca o seu material genético na célula e quando esse material genético está lá dentro, ele é incorporado ao material genético da célula hospedeira. E ele fica ali silencioso, quietinho. Essa célula que agora tem um material genético viral, ela começa a se reproduzir no seu ciclo normal, né? Seu ciclo fisiológico. E cada nova célula agora vai ter uma porção desse material genético viral. E pode acontecer que em algum momento, por algum estímulo externo, por algum momento de estresse, ou até uma queda na imunidade, esse vírus que antes estava silenciado, ele retome, né, o ciclo lítico. Ele estava em ciclo lisogênico, ele passa para o ciclo lítico e começa a produzir proteínas virais, e é aí que acontece os sintomas, né, dessa presença viral. O exemplo que a gente tem aqui é o vírus da herpes, né? É um vírus super comum na espécie humana e quase todo mundo já teve contato com esse vírus. Normalmente, os primeiros contatos acontecem quando o indivíduo ainda é bebê, né? Essa coisa de ficar beijando a mãozinha da criança, beijando o rostinho, às vezes transmite esse vírus e ele fica em ciclo, pode ficar, né, em ciclo lisogênico por muito tempo e de repente no período de estresse ou de queda da imunidade as manifestações do vírus acontecem, tá? Então a gente vai ver passo a passo do ciclo viral agora. O primeiro passo, assim, o primeiro evento que acontece no ciclo viral é a adsorção. Então a gente viu numa outra imagem que o vírus ele tem aquelas proteínazinhas ao redor dele, né? Essas proteínas que ele tem em volta servem para identificar as células. A gente sabe que, embora tenha alguns vírus que sejam bem gerais assim, determinados vírus eles só se ligam, só infectam uma célula específica. Por exemplo, o vírus HIV, que pode provocar, né, imunodeficiência humana, ele tem um tropismo, ele tem um favoritismo pelo linfócito TCD4, né? E assim, cada vírus tem sua célula favorita, vamos dizer assim, e ele encontra essa célula a partir do contato, né, da interação das proteínas de membrana do vírus com as proteínas de membrana da própria célula. O segundo passo, o segundo evento é a penetração. Ela pode ocorrer por injeção, né? A gente tem exemplo aqui, o bacteriófago, alguns outros tipos de vírus também fazem isso. Eles acoplam com a membrana e o que entra é apenas o ácido nucleico. Nenhuma outra parte do vírus ingressa na célula, tá? A gente tem também a endostose,
No caso da endocitose, toda a estrutura viral é englobada e conduzida para o interior da célula, né? E a gente tem também a fusão. Nesse caso, o vírus, as proteínas de membrana do vírus entram em contato com algumas proteínas específicas da membrana, ocorre a fusão dessa membrana e então o capsídeo com o ácido nucleico são introduzidos na célula, né? E essa parte de fora da cápsula, ela fica ali juntinho com a membrana. Já chegando aos estágios finais, nós temos aqui o desnudamento. Então, depois que o capsídeo entra, né, junto com o material genético, esse capsídeo é degradado por algumas enzimas e o material genético, né, o ácido nucleico, ele é liberado no citoplasma e a partir daí ele segue o seu caminho. Que pode ser, então a gente já teve o desnudamento, o ácido nucleico está livre. Ele pode ser processado por enzimas e sofrer a tradução. Isso, quando a gente fala em tradução, a gente está dizendo que está sintetizando proteínas, tá? A tradução é a leitura de um RNA mensageiros para produzir proteínas. Então, esse ácido nucleico, dependendo da natureza dele, ele pode ser diretamente processado e pode ser traduzido em proteínas. Ele pode também ser processado, ser transcrito e depois ser traduzido. Ou ele pode ir para o núcleo, assumir uma outra forma e depois ser transcrito e traduzido. A gente vai ver num próximo vídeo como isso acontece. Então, até a próxima, pessoal!